Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos muito honrados porque nós estamos diante de um culto que é o culto mais importante da igreja. O culto da Santa Ceia, ele é o culto mais importante na história da igreja. E de repente você esteja perguntando por quê? Porque ele é o único culto que vai se repetir no céu. O único culto que nós seremos repetidos no céu é o culto da Santa Ceia. De maneira que nós entendemos, queridos e amados irmãos, que o culto da Santa Ceia, ele possui 3 dimensões. Ele simboliza o passado, o presente e o futuro. No passado, Jesus, ele ministrou a Santa Ceia ele mesmo para 12 discípulos. No presente, nós como igreja, os pastores, obreiros, missionárias, celebram a ceia. É claro que a presença do Espírito de Deus nos ajuda. E no futuro, o próprio Jesus, ele também ministrará a ceia para toda a sua igreja. De maneira que no culto de Santa Ceia nós temos que ter alguns olhares. E quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu descubro ali 4 olhares que nós temos que ter. O primeiro olhar é um olhar para trás. Está escrito em 1 Coríntios, nos capítulos 11, versículos 23, 24. O Senhor diz assim: fazei isto em memória de mim. Então o nosso primeiro olhar é olhar lá para trás. É olhar da onde o Senhor nos tirou. É se lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. É olhar, aleluia, e ver da onde Jesus nos resgatou e sermos gratos a isso. É olhar lá mais para trás e ver o sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Esse é o primeiro olhar que nós temos que ter, é olhar lá para trás. O segundo olhar, ainda em 1 Coríntios 11, Jesus disse: fazei isto até que eu venha. Ou seja, é o olhar para frente. Depois que olhamos para trás, nós olhamos para frente, porque em breve Jesus virá. Nós temos que ter uma visão de arrebatamento. E eu clamei ao Espírito de Deus dizendo: Senhor, se for para me falar essa palavra que tu me deu, confirma, Senhor, através da vida do anjo da igreja. E o pastor falou aqui sobre o arrebatamento, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porém, queridos, nós ainda temos 2 olhares ainda. O terceiro olhar é um olhar introspectivo. Está escrito lá: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu olho para dentro de mim, como eu estou, o que eu estou fazendo, posso melhorar, eu estou digno, eu sou apto, Jesus está feliz comigo. É o olhar interno, aleluia. E o quarto olhar que nós temos, na leitura próximo do fim da leitura da Santa Ceia oficial, capítulo 11, lá pelos versículos 31, 32, o apóstolo Paulo diz assim: esperai uns pelos outros, para depois comer o pão. Ou seja, primeiro eu olho para trás, depois eu olho para frente, depois eu olho para dentro, depois eu olho para o lado. Aonde está o meu irmão? Aonde está aquele obreiro? Aonde está aquela pessoa que estava comigo agora e que agora já não está mais no culto? A pergunta que Deus fez para Caim ainda ecoa nos dias atuais: aonde está o teu irmão? E a responsabilidade nossa, aleluia, nós temos, muitas das vezes essa responsabilidade fica nos ombros do anjo da igreja, mas na verdade a responsabilidade é nossa, aleluia, porque ovelha gera ovelha, louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, meus irmãos, quando nós entendemos essas verdades bíblicas, nós entendemos que o próximo evento que vai acontecer no calendário de Deus, ele vai abalar as estruturas da história da humanidade. O próximo evento, o arrebatamento da igreja, vai ser um marco na história da humanidade, aleluia. E a Bíblia relata em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16: o mesmo Senhor descerá do céu. E para nós entendermos esse mesmo Senhor, eu gosto, pastor Adão, de um versículo que